Existe um comportamento curioso nas relações humanas. Muitas vezes algo só passa a ter valor depois que deixa de estar presente. Uma pessoa, uma oportunidade, uma amizade, um amor, enquanto está ali, parece comum, mas quando desaparece, o peso da ausência aparece. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas só valorizam quando perdem. Uma das razões está na forma como o cérebro humano funciona. Nós nos acostumamos rapidamente com aquilo que está sempre disponível. Aquilo que se torna rotina deixa de chamar atenção, não porque perdeu importância, mas porque deixou de ser percebido conscientemente. Esse fenômeno é conhecido como adaptação. O que antes era novidade vira normalidade, e o que vira normalidade muitas vezes deixa de ser valorizado. A presença constante cria a ilusão de permanência. Achamos que certas pessoas sempre estarão ali, que certas oportunidades sempre poderão ser retomadas, que certas relações sempre terão tempo para serem cuidadas depois. Mas a vida não funciona assim. Existe também um fator psicológico chamado escassez. O ser humano tende a valorizar mais aquilo que percebe como raro ou limitado. Quando algo está sempre disponível, nossa mente interpreta como garantido. Quando desaparece, a percepção muda. A ausência revela o valor que a presença escondia. Outro ponto importante é a atenção. Muitas vezes estamos tão ocupados com problemas, distrações e preocupações que deixamos de perceber o que já temos. Não é falta de amor, é falta de consciência. A rotina pode anestesiar. Pessoas, relações e oportunidades podem se tornar parte do cenário da vida, como se fossem permanentes. Só que quando algo sai desse cenário, o contraste se torna evidente. E então vem o arrependimento. Existe também o ego. Às vezes, enquanto algo está presente, acreditamos que temos controle, que podemos recuperar quando quisermos, que a outra pessoa continuará ali, independente da forma como a tratamos. Essa sensação de controle cria descuido, mas quando a perda acontece, o controle desaparece. E com ele surge a percepção do valor que antes não parecia tão urgente. Outro fator é o foco no que falta. O ser humano tem tendência a concentrar a atenção no que ainda não tem, em vez de apreciar o que já possui. Isso cria um ciclo constante de busca. Enquanto buscamos o próximo objetivo, esquecemos de reconhecer o valor do que já faz parte da nossa vida. E quando aquilo desaparece, percebemos que talvez fosse mais importante do que imaginávamos. Mas também existe uma lição nesse comportamento. A perda tem um poder estranho de trazer clareza. Quando algo deixa de existir na nossa rotina, o silêncio que fica revela o espaço que aquela presença ocupava. É nesse momento que muitas pessoas entendem o valor que antes parecia invisível, só que nem sempre há tempo para voltar atrás. Algumas perdas são reversíveis, outras não. Talvez por isso tantas histórias humanas estejam cheias de arrependimento. Não porque as pessoas não se importavam, mas porque não perceberam a importância enquanto ainda havia tempo. Valorizar exige consciência, exige parar, observar e reconhecer o que está presente agora. Exige perceber que permanência não é garantia, que relações precisam de cuidado, que oportunidades têm tempo limitado. Talvez o problema não seja apenas valorizar depois de perder. Talvez o problema seja viver no automático enquanto ainda temos a chance de valorizar. A pergunta então muda. Não é apenas por quê. Algumas pessoas só valorizam quando perdem. A pergunta é: estamos prestando atenção no que ainda temos? Porque muitas vezes aquilo que hoje parece comum pode ser exatamente aquilo que um dia fará falta. E quando entendemos isso, a forma como vivemos muda. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário com a sua opinião. Você já percebeu isso em alguma relação ou momento da sua vida? Se inscreva no canal para continuar refletindo sobre perguntas que quase ninguém tem coragem de fazer. Deixe o like para que esse tipo de conteúdo continue existindo e ative o sininho. Porque às vezes uma única pergunta pode mudar a forma como enxergamos aquilo que ainda está presente.